definir quais dos materiais que a empresa utiliza, quais os materiais que a empresa compra, quais dentre eles serão considerados itens de estoque. Simplesmente porque sobre esses itens vão incidir todos os controles, todas digamos assim, as análises, de modo que ela possa cumprir aqueles dois objetivos principais, que é segurança do abastecimento da empresa e a redução de estoques dentro da segurança determinada pela própria empresa. Uma vez que eu defini quais são os itens que eu vou considerar como estoques, eu agora quero dimensionar esses níveis de estoques. Ou seja, se eu tenho lá, vamos supor, na minha empresinha de bolo, lá na minha fábrica de bolo, farinha de trigo, então eu vou olhar quanto eu gasto por dia, por semana, por mês, quanto eu tenho que ter de estoque, quanto eu compro de cada vez, quanto será o meu estoque de segurança, ou seja, para que eu não deixe faltar, né? Quanto será o meu estoque máximo que eu tenho que ter aqui dentro da empresa, para não ter um estoque muito alto. Então, isso é que é dimensionar os níveis de estoque, né? Dizer para a empresa, olha, você tem que ter tanto de cada produto, tanto de cada item, para que esteja aí cumprindo com as suas metas, com os seus objetivos, que são garantir o abastecimento da empresa e diminuir e ter estoques baixos. Uma vez que eu defini quais são os meus estoques, uma vez que eu defini quais são os níveis de estoque, eu vou começar agora a programar quando e quanto eu devo comprar, que nada mais é do que programar os ressuprimentos, ou seja, quando a empresa vai ser suprida novamente daqueles estoques e quanto de cada vez o meu fornecedor tem que me fornecer. Então, veja que eu tenho aí 3 objetivos no planejamento de programação, que são determinar os níveis de estoque, determinar os materiais a serem considerados de estoque, dimensionar os níveis de estoque e programar os ressuprimentos. Eu tenho uma outra atividade de apoio, né, na gestão de materiais, que é o cadastramento de materiais, que é muito importante e vai ser tema da nossa próxima aula. O principal objetivo é cadastrar, ou seja, inserir no sistema da empresa os dados acerca desse produto, e aí são vários tipos de informações, desde o produto, marca, a quantidade por caixa, peso, dimensões, volume, né, o lote econômico de compras, o preço de compra, o fornecedor, ou seja, existem várias informações que você se utiliza na hora de fazer o cadastro desse produto. Nós vamos ter uma aula falando exatamente sobre como cadastrar produtos. A padronização e unificação desse cadastro, ou seja, como nós vamos padronizar e unificar esses cadastros, quais são os padrões utilizados, quais serão então as convenções, não é? Porque não adianta, eu vou por exemplo, cadastrar um produto que, um exemplo, ele tem caixa, aí eu boto lá, num produto eu coloco abreviado CX de caixa, no outro eu boto CAX, no outro eu boto o nome por extenso, aí não vou ter um padrão de cadastramento. Eu não vou ter um padrão aí que me ajude a, quando eu quiser consultar esse produto, ser mais fácil para mim. A definição de grupos e subgrupos, porque os produtos eles devem ser agrupados de maneira que facilite a tomada de decisão, não é? Eles devem ser agrupados por características semelhantes, né? Dentro da empresa. Por exemplo, se eu sou uma empresa, como eu falei para vocês, uma empresa de doces e de bolos, e eu produzo bolos doces e salgados, talvez eu queira saber quanto eu lucro no bolo doce, quanto eu lucro no bolo salgado. Então eu teria que dividir esses grupos, de modo que, no final, eu consiga saber qual é o meu resultado no bolo doce, qual é o meu resultado no bolo salgado. A gente vai falar um pouco também sobre a definição de grupos e subgrupos na próxima aula. E a codificação.
Ou seja, todo produto, quando ele é cadastrado, ele recebe um código, que é mais ou menos como se fosse um número de identidade, que os distingue dos demais produtos. Né? Ele acaba sendo diferenciado dos produtos. Aquele produto tem aquele número, aquela sequência de números e só ele tem. Se você quiser consultar, consultando pelo esse código, vai aparecer fatalmente, invariavelmente, esses produtos. Temos aí a atividade também de registro e controle. Quais são os objetivos dela, então? Estabelecer os tipos de controle para a movimentação de materiais. Ou seja, quais são os controles que eu vou utilizar, não é, nas entradas e saídas de material, quais os documentos que eu vou utilizar, quais as maneiras que eu posso checar se os meus estoques estão perfeitos, se eles estão dentro da... como é que eu posso falar? Dentro daquilo que foi planejado. Manter esses controles eficientes e atualizados para esses materiais. Eu tenho que estar sempre checando se isso que eu estou fazendo está sendo eficiente. Né? Se esse controle que eu estabeleci não está gerando rupturas, não está gerando faltas ou sobras em estoque. Não é? Eu tenho que estar sempre atualizando esses controles e vendo se realmente se eles são eficientes. Porque quando a gente planeja, muitas vezes, quando vai colocar na prática, nem sempre dá certo. Nem sempre é da maneira que a gente planejou, porque na prática a coisa muda um pouco, existem algumas particularidades que fazem com que fique diferente. Efetuar a programação de compras, ou seja, eu vou aí buscar, como é que eu posso falar, programar as minhas compras, os meus ressuprimentos, para que estejam batendo esses ressuprimentos dentro dos controles que eu estabeleci. E por fim, analisar permanentemente o comportamento dos estoques em relação aos consumos e previsões estabelecidos. O que é que eu quero dizer com isso? Vocês lembram quando eu falei do processo de planejamento e programação, né? Naquele momento eu estabeleço os níveis de estoque. Ótimo. Mas esses níveis, gente, podem mudar com o tempo. Se, por exemplo, um consumo de um determinado produto aumenta repentinamente ou diminui repentinamente, eu vou ter que refazer esses cálculos de modo que eles condigam, ou seja, eles estejam representando a realidade atual da empresa. Certo? Então veja, eu estou sempre analisando o comportamento, quer seja dentro da previsão de vendas que foi enviada pelos vendedores, ou então o histórico dos meus consumos, de modo que eu esteja atualizando esses níveis para que eles fiquem, como é que eu posso falar, não fiquem conflitantes com a realidade que eu tenho no agora. E no final, propor ações corretivas para os possíveis desvios encontrados. Ou seja, qualquer desvio que eu encontrar que esteja fora do controle daquilo que foi estabelecido, eu tenho que ir lá e agir sobre esse desvio. Aí vão ter várias maneiras, ajeitar o meu processo, melhorar o controle, inventar novos tipos de controle, descartar talvez controles ineficientes. E para isso, eu me utilizo de uma ferramenta de administração que vocês já devem ter escutado falar, chamada Ciclo PDCA, que nada mais é do que planejar, desenvolver, controlar e ajustar. Primeiro eu planejo, estabeleço aí o que é que eu desejo, né, dentro dos meus níveis de estoque, desenvolvo, então coloco esse processo para rodar, né, coloco ele para funcionar, controlo, ou seja, vou checar se aquilo que eu planejei está gerando os resultados desejados, né? Porque quando você planeja, você está querendo chegar num determinado resultado. Se não está chegando, você tem que agir de alguma maneira para que esse resultado chegue. Mas você só pode saber se está ou não chegando quando você controla, quando você checa se aquilo que você planejou efetivamente bate com aquilo que está acontecendo. Se não bate, aí você vai ajustar e replanejar. Então esse ciclo, ele vai ajudar você como ferramenta de modo a diminuir aí as tuas dificuldades na gestão de estoques. Finalmente, volta lá para o slide, por favor, Billy. Finalmente, eu tenho as atividades executivas, que como o nome mesmo já diz, estão ligados ao objetivo
fim da gestão de materiais, a operação, né, propriamente dita, né, a operacionalização do fluxo de materiais, né. Então se relaciona à função de compras, não é que aí, gente, entendam compras que não é simplesmente comprar. Nós vamos ver no nosso módulo de compras que compra, além de tudo, desde estabelecer os produtos a serem comprados, a seleção de fornecedores,